Boa noite agora oficialmente, sejam todos bem-vindos. Essa é a última aula do nosso grupo de desafio 10 dias com o Eneagrama. Neste ponto aqui, todos nós que estamos nos 3 grupos, a gente tem aproximadamente 300 pessoas, muito bom, né? Muito bom, eu fico muito feliz ver a quantidade de pessoa interessada em autodesenvolvimento. Como diz um amigo meu, ele fala, autoconhecimento é para se conhecer, para ver como é que você funciona. E autodesenvolvimento é quando você põe na prática. Quando você fala assim, nossa, tem coisa que eu estou errando, deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho nos meus relacionamentos. E por falar em relacionamentos, o tema hoje é instintos. O tema dentro da sabedoria do Eneagrama, que a gente vai falar hoje, é sobre instintos. Sabedoria do Eneagrama, a gente está falando de uma sabedoria com mais de 2.000 anos. Essa professora que vos fala tem quase uma década nessa jornada aí de ensinar e aprender o Eneagrama. Então, a gente está em ambiente seguro para poder falar sobre uma sabedoria que diz muito, 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 muito sobre nós. Neste ponto aqui, a gente já está quebrando aqui o escritório. Nesse ponto aqui, a gente já conheceu um pouquinho dos 9 tipos do Eneagrama. E hoje a gente vai conhecer um pouco dos 3 instintos, tá bom? O que vai acontecer aqui? Nesse momento, o que vocês já perceberam? O tipo é uma formação que vem para nos proteger, para a gente vir para a vida. Então, todos nós, eu me lembro sempre que uma vez eu dei uma palestra e falei assim, estava explicando os traumas, né, da criança e como é que a gente forma o tipo, que dentro do Eneagrama a gente chama de tipo a personalidade que se forma. E aí, por volta de umas 3 da manhã, chegou uma mensagem para mim, assim, né? Ai, Luísa, meu filho tem ainda por volta de 3 anos, dá para eu gerenciar essa formação de trauma nele? Não, gente. Né? Nós somos seres humanos, nós somos seres faltantes. Se tem aqui hoje alguém que acha que dá para ser feliz plenamente nesta terra daqui, vamos conversar um pouquinho, provavelmente você é um tipo 7, estou brincando. Mas assim, a gente sabe que nós somos seres faltantes, sempre falta alguma coisa, né? Sempre falta alguma coisa em nós, a gente está sempre buscando alguma coisa. Muitas vezes essa falta nos leva para uma angústia muito grande, muitas vezes para caminhos bons de buscar coisas novas, mas de fato a gente está sempre muito buscando alguma coisa que nos falta, diferente daquele bezerro lá no pasto, né? O bezerro está lá, a mãe dele está lá, ele mama, depois ele come grama, depois ele cresce, aí ele acha uma vaca, né? Se ele virar touro, se ele for um touro, ele vai achar uma vaca, vai cruzar com a vaca e a existência dele é aquilo, né? Diferente de nós, não, que a gente tem uma coisa assim, ó, qual vai ser a minha obra, o que eu vou deixar, o que eu estou evoluindo, né? O que eu evoluí da geração passada. Então, a gente tem vários questionamentos que são questionamentos maravilhosos e que podem nos levar a um movimento de angústia. E a gente percebeu nesse ponto do desafio que muito desses questionamentos ele tem um filtro, ele tem uma lente, ele tem como se fosse um óculos, sabe? Então, tem uma série de coisas para você ver e você põe um óculos do seu perfil. Então, você vai olhar para os questionamentos da sua vida, você vai buscar a satisfação de uma certa maneira, você vai buscar as suas atitudes, os seus comportamentos, eles vão ser todos meio que guiados, eu diria, sequestrados pelo seu tipo. Então, nesse momento, você já percebeu que o tipo 1 vai querer fazer o que é certo, o que deve ser feito. E que o tipo 2 vai se conectar com o outro, porque ele acha que quem não vive para servir não serve para viver. É a frase do tipo 2. Então, ele vai vir para o mundo através do óculos de querer entender como é que o que o outro está precisando. O que é bom para o outro. Esse é o óculos do 2. E vocês vão entender também que o tipo 3, ele vem para o mundo através de assim, opa, eu não posso ser mais um, eu não posso ser mediano, eu não posso ser igual a todo mundo. Carol está perguntando se está travando para todo mundo. Aqui não, a Ari falou, beleza, qualquer coisa me avisem que está no chat que eu vou acompanhando. Então, cada um vai ter uma lente, né? O 4 vai olhar para o mundo assim, cara, isso daqui não está legal. Ele vai ter uma sensibilidade acima de todos nós para falar assim, isso não está legal, eu preciso mudar. Isso está me machucando, eu sou muito sensível para viver essa realidade, eu quero que ela seja uma realidade diferente. Esse talvez seja o óculos do tipo 4. O 5 vai olhar para o mundo meio que assim, eu preciso compreender o que está acontecendo para eu analisar
e para que eu consiga fazer as coisas assim minimamente planejadas. O tipo 6 também vai buscar um certo planejamento, porque ele é um mental, assim como o 5, ele vai buscar um certo planejamento, de certa maneira ele é sequestrado pelo medo, não é isso que a gente aprendeu na última aula? A paixão dele é o medo, então ele é sequestrado por esse medo, e é como se assim, tem aquela grande analogia dentro do Eneagrama, que todos nós ganhamos uma mansão maravilhosa. Pensa na mansão mais maravilhosa que vocês conseguem imaginar. Espaço gourmet, 2 piscinas, piscinas cobertas. Já foram naquelas casas de rico? Que você entra na sauna, mergulha e sai na piscina? Gente, aquilo é chique, né? Então, pense naquelas mansões mais perfeitas que podem existir. É como se a gente tivesse a possibilidade de morar numa mansão dessa, e a gente mora, tá? A gente mora numa mansão dessa, mas a gente escolheu morar. Tem 9 grandes cômodos maravilhosos e a gente escolheu morar em um desses, em um dos 9 tipos, em um dos 9. Tá? E aí, o espaço pequenininho do tipo 6, que eu estou falando agora, é o espaço do errado para eu conseguir minimamente me planejar. E o 7 vem para a vida, assim, a vida é boa, eu tenho que contar para todo mundo isso, né? Por que as pessoas estão pensando em coisas negativas, por que elas estão, né, de mau humor? A vida é boa e eu quero contar para todo mundo que a vida é boa. Então ele vem com esse óculos, e o 8 vem com óculos mais ou menos assim: se eu não tiver no poder, vão me sacanear, desculpe a expressão. Chula, né? Mas se eu não tiver no poder, alguém vai vir me destratar, me desrespeitar, então deixa eu me colocar aqui, eu tenho que ser o maior a maior empresa da minha região, o funcionário que dá mais resultado, o empresário que busca mais autonomia, então, né, em busca de se sentir respeitado, talvez seja o grande foco ali do tipo 8. E o tipo 9 quer que todo mundo fique bem. Ele quer que fique tudo numa boa. Ele vai buscar a paz e a tranquilidade, tá bom? Mas não é aquela paz e tranquilidade serena, daquela pessoa que está plena, que está tranquila. É aquela paz a qualquer custo, tá? E por isso, muitas vezes, você vai ver um tipo 9 que, olhando de fora, ele é calmo, mas dentro dele tem um vulcão, tá bom? Então, todos nós, não tem tipo melhor nem pior. Eu sei que você que é tipo 1, você que é 8, que é 7, tá? Outros tipos também, vocês estão começando a conhecer os tipos, pode ser que alguns de vocês olhem assim, nossa, meu tipo é massa, né? Tem uns tipos que gostam de ser o próprio tipo, sabe? E aí o tipo 4, geralmente, alguns tipo 6, né? Eles olham e falam, nossa, eu não queria ser esse tipo, não dá para trocar? Outro dia tinha alguém falando, gente, não dá para trocar de tipo lá na nossa comunidade, né? Quem é aluno aqui sabe. Essa semana alguém estava brincando com isso, mas eu queria trocar de tipo, não tem jeito, né? E isso é óbvio que é uma brincadeira, porque todos os tipos têm coisas muito, muito boas, são dons, né, que a gente ganhou, e todos os tipos têm desafios, tá? Então, toda vez que chega essa pergunta, agora é dia dos namorados, né? Toda vez que chega essa pergunta, qual tipo que combina mais com qual? Não tem a ver. Quanto mais eu conheço o Enneagrama, quanto mais eu conheço os casais, quanto mais eu conheço as equipes, quanto mais eu conheço, sabe, amigos, eu percebo que é claro que não existe isso. O tipo 1 vai dar muito certo esse casal com tipo 6, embora nos Estados Unidos tenha, né, um Tinder de Enneagrama, o povo coloca lá, eu queria conhecer uma donzela tipo 6 ou tipo tal. Bom, é claro que isso existe, porque o ser humano ele sempre tem tendências a fazer burrice mesmo, né? A gente não pode negar isso dos nossos irmãos, mas isso é a maior besteira porque não tem nada a ver com o tipo. É claro que tem a ver com o desenvolvimento da pessoa dentro do tipo, tá bom? Então, quanto você está desenvolvido, né? Você pode ser um tipo 1, algumas linhas chamam o tipo 1 de reformador, então você pode ser um tipo 1 menos julgador, por exemplo, tá? Então, não é aquele tipo 1 que deixa uma tensão no ar, mas é o tipo 1 que genuinamente se melhorou e quer que os outros melhorem, e aí ele vai ajudar para isso. Por quê? Porque ele é o melhor para a gente em relação a isso. Né? Então, cada um dos tipos, eles têm coisas que são naturais, que eles tiram de letra e têm dificuldades. Então, não existe tipo melhor para nada. Se você vê qualquer coisa parecida com isso, o melhor vendedor é o tipo tal, esqueça, tá? Esqueça. Porque cada um vai vender da sua maneira, cada um vai fazer as coisas da sua maneira. Bom, fomos sequestrados pelo nosso tipo? Fomos, ok? Fomos sequestrados pelos nossos tipos. Eu me lembro que quando eu conheci o Enneagrama, eu falei, nossa, agora eu entendi por que eu escolhi a engenharia de alimentos lá por volta dos meus 17, 18 anos. Não tinha nada a ver com a minha essência, que a minha essência é pessoas, é desenvolvimento pessoal,
é trabalhar a melhora da vida, do relacionamento das pessoas. Isso sempre foi o que eu conseguia fazer, o que brilhava meus olhos. Mas por que com 17, 16, com 17, 18 anos eu escolhi a engenharia de alimentos? Porque me trazia, na minha visão, segurança. Tá? Segurança é o que o medo quer, não o que a Luísa queria. Aí, 10 anos depois, eu consegui resolver isso, tá? Então, o Eneagrama, ele vai te jogando algumas coisas, quando eu brinco que é amor de pai, porque dá raiva algumas coisas, sabe, na nossa vida. Pô, mas eu tô 40 anos fazendo a mesma coisa, mas eu tô os últimos 10 anos batendo cabeça com isso. Tá, estamos todos, tá? Estamos todos. O que o Eneagrama vai te ajudar? Rapidamente, não rapidamente, mas assim, mais rápido, te esclarecer algumas coisas para que você tenha força para sair, tá? Em uma semana? Não. Em 4 meses? Não. A escola começou ali no começo de março e as pessoas estão fazendo mudanças pequenas todos os dias, toda semana. Eu tenho certeza que tem aluno lá que dá uma amolecida, daqui a pouco volta e é normal. E por isso meu sonho de abrir escola e não de dar curso. Porque eu fiquei muitos anos dando curso, o curso tinha lá por volta de 2 meses, aí as pessoas ganhavam um certificado e iam embora, e aquilo fazia sentido para um monte de gente e podia ficar um pouco raso para a grande maioria das pessoas. Porque o Eneagrama, ele transformou minha vida, mas não porque eu fiz um curso. Ele transformou minha vida porque eu uso, aplico, estudo, ensino, entro em contato com ele, olho o perfil do meu marido, olho o perfil dos meus sócios, olho o perfil do meu filho. Então, eu uso e utilizo ele todos os dias da minha vida, e isso foi uma das coisas que eu quis propor como empresa, né? Que inclusive faz parte do meu sonho de vida, que é ajudar as pessoas, principalmente os casais, a se darem melhor através do Eneagrama. Por isso que a escola existe, tá? E para a escola existir, eu tive que passar por cima de um monte de deficiências minhas, um monte de, enfim, vocês podem imaginar que um monte de coisa eu precisei passar por cima, e a clareza de que essas coisas estavam me atrapalhando foi o que me ajudou muito, tá? Por isso que eu acho que se você tem algum incômodozinho profissional aí dentro, né? Se você pensa de alguma maneira que poderia estar fazendo uma outra coisa, ou se você tem um desentendimento enorme com seu marido, se você gostaria de falar melhor com seu filho, com seus colegas de trabalho, eu entendo que dedicando tempo ao Eneagrama pode te ajudar, ok? A gente conheceu, então, os 9 sequestradores da nossa essência, que são os 9 tipos. Lembra que eu falei das 9 paixões, também conhecido como 9 pecados originais, pecados capitais, que o pecado vem do ambiente militar e não religioso, como sempre nos lembra Richard Rohr, e tem a ver com mirar o alvo errado. Então, eu estou mirando um alvo errado que não é o alvo da minha essência. Tá? Então, isso que o Eneagrama nos ajuda a retornar para o caminho distinto, ok? O Eneagrama gosta muito de 3, então tudo, você vai ver que em vários momentos, né, o número 3 está presente aqui no nosso estudo dessa sabedoria, e a gente vai conhecer dentro do Eneagrama 3 instintos, tá? No final da aula de hoje, a grande maioria de vocês, pela experiência que eu tenho, grande mesmo, uns 85% para cima, vai ter certeza do instinto. A gente tem 3 instintos, tá? Um instinto que predomina, um instinto que é normal e um instinto que é reprimido, que é rejeitado, que é menos desenvolvido, ok? Pode ser que a grande maioria de vocês já saia daqui hoje com uma ideia boa do qual que é o instinto predominante. E se você não tem ideia, tudo bem. Esse é um tipo 6, que tem muita dificuldade de escolher as coisas. É uma brincadeira, tá, gente? É brincadeira. Mas, assim, se você tem problema, tá? Tudo bem. Aqui travou para mim. Me fale aí para vocês como é que tá. A carinha de vocês está toda travada. Mas eu vou continuar se ninguém me avisar aqui no chat. Bom, o que eu vejo aqui, o que eu preciso, então, mostrar para vocês acerca de instintos. Instintos, como eu falei, dizem muito mais de nós do que o próprio tipo, porque ele ok, caí e voltei, né? Todos me ouvindo? É bom que vocês não caíram, né? Vamos tentar continuar, não sei o que aconteceu aqui.
O Ari está aqui. Ari, vocês escutaram até quando? Até me ajuda aí. Eu estava começando a falar do instinto de cada um dos três. Ah, tá. Primeiro instinto. Eu estava começando a falar do primeiro instinto, né, cautela? Então, vamos lá. A gente vai conhecer, então, o instinto autopreservação, o instinto sexual e o instinto social, tá? Autopreservação, social e sexual. Eu vou apresentar nessa ordem. O instinto autopreservação, bom, antes eu estava explicando que instinto ele vem antes do tipo, né? Ele é como se fosse um despertador, tá? Você está cansado, você está sonolento, você está de ressaca, não importa. O despertador vai tocar e você vai acordar. Então, é como se o instinto, você pode estar ali meio sonolento, né? A gente brinca que no caminho de autodesenvolvimento é para que a gente saia um pouco dessa sonolência que às vezes a gente tem na vida. Já percebeu que a gente fica meio hipnotizado grande parte do nosso dia, né? O que eu estou fazendo, né? Eu tranquei a porta, não tranquei, desliguei o fogão, não desliguei. Então, grande parte das coisas que a gente faz na nossa vida, ela vem muito assim, meio que hipnótico, né? É meio que a gente vai fazendo meio sem saber o que se está ali presente mesmo. E aí, os instintos, eles, às vezes, você nem sabe o que está acontecendo, você chega e briga com uma pessoa. Ou você chega e esquece de um compromisso seu porque você tem que encontrar com uma turma, se você for um instinto social, por exemplo, sabe? Então, eles vão antes de você para alimentar uma grande necessidade que eles têm. Assim como o tipo 1 precisa alimentar a outra exigência dele, o tipo 2 precisa alimentar uma certa carência que ele tem, uma certa necessidade de se fazer importante, aí vai, né? Cada um dos tipos tem coisas a alimentar, cada um dos instintos também tem coisas a alimentar, e você começa a fazer coisa para alimentar os instintos, como, por exemplo, o instinto de autopreservação, que é um instinto muito comum a todos nós, né? Muito comum ao ser humano, a gente só está aqui hoje em relação à espécie, né? Desde os neandertais, antes dos neandertais, porque, de fato, os nossos antepassados tiveram um instinto de autopreservação forte, né? Então, se aquele tigre de Bengala vier me atacar, eu tenho que fazer uma boa casa na caverna, né? Então, hoje a gente tem que ter casa dentro de condomínio, quem está em cidade um pouco maior sabe que isso é um grande sonho aí das pessoas, né? Então, a autopreservação, ele vai buscando essas questões de preservar a vida, né? Todos nós, no fundo, queremos preservar a vida, mas talvez isso seja o primeiro plano para o instinto autopreservação. Quando a pessoa tem um instinto autopreservação predominante, quando isso está predominante, significa que ela vai cuidar de dinheiro, de patrimônio, da família, sabe? Eu estou com uma grande oportunidade de morar fora do Brasil, mas sem minha família não. Pelo menos a mãe, o primo, o irmão eu levo, sabe? Então, eles têm uma ligação muito forte, né? Com a casa, com a família, com os amigos. Eu brinco que instinto autopreservação na pandemia, né? Durante a quarentena, no começo da pandemia eles ficaram morrendo de medo, né? Alguns deles que estavam com o instinto meio em desarmonia foram lá, pegaram aquele tanto de papel higiênico, né? Fizeram estoque de álcool em gel. Então, isso tem a ver com o instinto autopreservação em desarmonia, tá? Mas, no fundo, eles gostaram, porque ficaram em casa, e aí olharam melhor para a hortinha que eles têm, né? Então, quem é instinto autopreservação, geralmente eles gostam de casa, sabe? Eles gostam disso, daquele núcleo mesmo familiar. Eu tenho uma aluna, autopreservação, que ela fala, Luísa, quando eu recebo a minha família, os meus amigos, a minha vontade é trancar todo mundo e jogar a chave fora, para eles não irem embora, né? Então, a tradução disso é assim, ó, eu estou no meu lugar, no meu cantinho, e ela cuida muito da casa dela, eu estou no meu lugar, no meu cantinho com as minhas pessoas, né? Então, o instinto autopreservação tem muito isso. Então, ele tem zelo, ele cuida, ele é prudente, tá? Ele é prudente, ele vai cuidar de seguro, né? Seguro de vida, seguro de morte, seguro disso, seguro de casa, seguro contra incêndio, e ele vai cuidar de saúde, né? Eu sempre dou o exemplo a gente que não é instinto autopreservação, às vezes a gente esquece, né? A gente esquece de beber água, a gente se compromete a fazer exercício físico e esquece de fazer exercício físico, e o autopreservação vai lembrar. E se você for importante para ele vai lembrar para você. Então, aquela pessoa que fala, você não bebeu água hoje, você não fez exercício, você combinou de emagrecer, você não está emagrecendo. Então, perceba que ele vai cuidando das pessoas próximas dele, sabe? E é claro que, assim, ó,
os 9 tipos vão ter um dos 3 instintos predominantes. Então, de cara, a gente tem 27 subtipos. Você deve estar percebendo agora que quando o tipo se encontra com o instinto, forma uma coisa totalmente diferente, né? Então, o 1, autopreservação, vai ser muito mais zeloso com a própria imagem, digamos assim, do que o 1 social e o 1 sexual. Muito mais zeloso com o próprio dinheiro do que o 1 sexual. Você pode até encontrar um sexual meio enrolado com dinheiro. Um autopreservação enrolado com dinheiro é difícil. Pode existir se o instinto dele estiver desarmônico, tá? Se o mesmo sendo autopreservação predominante, mas desarmônico, aí você pode até encontrar. Mas com um certo equilíbriozinho, o foco desse perfil é cuidar das coisas. E não é muito responsável? Então, eu estou dando só um exemplo. Se a gente for dar exemplo de todos, a gente fica aqui até meia-noite. Hoje não vai dar. Mas na escola, a gente tem todos os 27 subtipos destrinchados. Quem é aluno aqui sabe que a gente tem todos os 27 destrinchados. É muito lindo saber isso. Por quê? Porque tem um instinto que, quando encontra com o tipo, potencializa o tipo, né? Então, sei lá, instinto autopreservação, prudente, olha para o futuro, cuida das coisas, né? Aí encontra quem? Encontra o tipo 6, por exemplo. Então, quando você encontra um tipo 6 autopreservação, ele vai ser altamente zeloso, né? Eu sempre cito o exemplo de um primo meu, ele 6 autopreservação. Nós temos alguém com um microfone aberto, gente. Deixa eu ver se eu consigo gerenciar aqui. Um 6 autopreservação. Um 6 autopreservação, e ele precisou mudar de cidade por causa do trabalho dele. De fato é que ele saiu de 70 quilos para 100 e poucos, tá? Ele precisou mudar de cidade por causa do trabalho dele, e não só isso, ele casou. Ele estava noivo e casou. Quem já passou por essa experiência agradável de casar sabe que gasta muito, né? Então, ele ficou meio no vermelho no banco e estava longe da família. 2 coisas que, para o 6 autopreservação, é um drama. E aí ele se descompensou, teve que tomar remédio, entrou num processo depressivo mesmo, tá? Então, quando alguns instintos encontram com o tipo, vai potencializar algumas características do tipo. Ou vai dar um tipo completamente diferente, como, por exemplo, eu não falei do sexual ainda, mas só dando um exemplo. O 1 sexual. Tem muito tipo 1 sexual. A Ari, que está aqui, eu acho que o Arthur está aqui também, não estou vendo todo mundo, mas são os alunos, perceberam o caminho da Carol, nossa colega, ela é 1 sexual, e ela, meu Deus, mas será que eu sou 1? Será que eu não sou? Porque eu não tenho essas características normais do tipo 1. Claro, porque o sexual, ele traz uma raiva para fora, né? O 1 sexual bate na mesa, fala palavrão, coisa que o tipo 1, autopreservação, por exemplo, não fala. Então, tem algumas combinações que vão dar características bem diferentes. Por isso que quando a pessoa fala comigo, você é professora de Enneagrama, eu adoro Enneagrama. Eu falo, ai, que bom, tal. Eu sou tipo tal. Ai, que bacana. Luiz, eu sou tipo tal, e eu tô com dificuldade nisso. E aí a pessoa começa a querer saber um pouco mais. Eu falo, mas qual que é o seu subtipo? Não sei. Eu falei, então não tem como eu conversar com você, que é igual a África. É a mesma coisa que eu falar, eu acho que você está indo para a África, acho que você tem que levar roupa de frio. Sei lá, tem 54 países. 54 países, né? Piada interna. 54 países, sei lá para o país que você vai da África. Entende? Então, quando vai para o subtipo, a gente tem um nível de detalhamento, aprofundamento muito grande. Então, o instinto autopreservação, alguns de vocês que são autopreservação, talvez já tenham se reconhecido aqui, mas a gente vai ver isso, patrimônio, praticidade, eles são práticos, sabe? Então, assim, eu vou ter uma casa boa, mas vai ser também uma casa fácil de vender. Não, peraí, eu sou engenheiro, então eu tenho que fazer tal curso para eu me manter no mercado. Eles cuidam de tudo que vai trazer segurança para eles, tá, gente? São cautelosos. Então, o que vai me manter no mercado? A minha empresa, ela está competitiva ou não? Então, eu estou ficando ultrapassado ou não? Ele vai ter umas preocupações acerca disso. Agora, quando esse instinto está reprimido, aí a pessoa descamba, né? Essa semana eu estava com uma profissional que me ajuda, e quando é instinto, tá, gente? A gente precisa ter ajuda. Eu, por exemplo, sou autopreservação reprimido, né? Então, ela virou e falou assim comigo, Luísa, você tem que dar uma organizada aí na sua dieta, não essa zorra, né, que você está fazendo. Por um acaso, ela é meio língua solta, sabe? Ela falou, não, nessa zorra aí que você está fazendo, né, Luísa? Tem que dar uma organizada um pouco melhor.
né? Então, quem é instinto autopreservação reprimido, esquece de saúde, esquece de alimentação saudável, exercício físico. Então, tem um distanciamento do que pode ser coisas para proteger, para nos proteger. Tá? Então, a minha hierarquia, vocês vão saber a hierarquia de vocês, mas a minha é sexual predominante e autopreservação reprimido. E o social normal. O que isso significa? Significa que eu olho muito mais para as coisas do sexual do que para as coisas do autopreservação. Tenho bastante problema com financeiro. Meu marido fala, meu Deus do céu, você não consegue poupar. Não consigo, já contei isso para vocês, né? Eu tenho R$10 na conta, eu gasto. Se eu tiver 10 mil, eu gasto. Eu fico incomodada. Eu falo, não tem dinheiro. O que eu vou gastar? Parece que é uma coisa errada ter dinheiro sobrando, sabe? Ter dinheiro guardadinho. Mas deixa eu resolver esse negócio aqui no meu banco que tá meio esquisito, sabe? Então, é uma impulsividade, que é o distanciamento do autopreservação. É claro que hoje eu tenho 40 anos, né? Então, as coisas elas vão ficando minimamente mais equilibradas. Mas já tive muita impulsividade por ter o autopreservação reprimido. Tá? Então, o autopreservação, dificuldade reprimido, né? Dificuldade com questões mesmo, de dinheiro, de saúde, uma certa imprudência, uma certa impulsividade, tá bom? Então, se vocês quiserem me contando aqui no chat, se alguém já se identificou como autopreservação, eu vou querer saber de vocês. Vamos, então, conhecer um pouquinho o instinto... deixa eu só contar uma coisa para vocês, então. Então, a gente conheceu o autopreservação predominante e o autopreservação reprimido. Mas também tem o autopreservação quando ele está em desarmonia, tá? Então, quando ele está em desarmonia, a pessoa é autopreservação predominante, é o instinto que ela mais tem, mas está muito desarmônico, está muito distorcido. Aí ela vai ter meio que pé na jaca também, tá? Com dinheiro, não vai ser muito cauteloso com isso, ou vai ter oscilações, uma época que cuida muito da saúde, uma época que está bem pé na jaca, né? Vai ter uma coisa assim muito forte com família, mas às vezes pode ter uma vida dupla, sabe? Aquela pessoa que vai para a igreja, que prega que fala sobre a importância da família, mas às vezes tem outra família, sabe? Então, isso é o autopreservação quando ele é dominante, mas ele está totalmente distorcido, ok? E aí ele vai ter uma certa imprudência também em relação à vida, não vai ser muito prático, não vai cuidar muito de carreira, e isso não vai estar em primeiro plano para ele, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa em relação a isso. Algumas coisas que podem surgir de dúvidas para você, né? Mas é o instinto, é o mesmo instinto durante a vida toda? Sim. Você forma o seu instinto lá nos primeiros anos de vida, perante as primeiras impressões que você teve na sua vida, juntamente com algo que você já traz dentro de você, e você vai com ele para o resto da sua vida, ok? O que acontece? Acontece que você flutua, né? Então, vamos imaginar alguém que é instinto sexual, que é o que eu vou falar aqui agora, mas que as questões de planejamento, de prudência, talvez não estejam em primeiro plano. Só que, sei lá, ele está numa época, né, vamos imaginar um homem, está numa época ali recém-casado e a esposa está grávida. Tá? Então, toda aquela imprudência, toda aquela inconstância, toda aquela distração que é própria do instinto sexual muitas vezes, a vida vai obrigando ele a vir um pouco mais para a autopreservação. E se ele for minimamente responsável, porque adulto faz o que não gosta, se ele for minimamente responsável, vai ser isso que vai acontecer. Só que o que acontece? Cansa. Tá? Cansa. Não é aquela coisa que você ama fazer. Você tem que se forçar. Você tem que anotar. Você tem que falar, nossa, é mesmo, agora eu tenho que guardar 5 mil por mês, agora eu tenho que guardar tanto, agora eu tenho que fazer isso, então eu tenho que ter um emprego a mais, eu tenho que me planejar nisso, eu não posso brigar com o chefe. Ele vai fazendo uma série de coisas que não são naturais do instinto dele, porque a vida está pedindo para que ele opere mais naquele instinto. Né? O instinto sexual é o instinto do combate, que eu vou falar agora, é um instinto que vai para a briga, que não tem problema com isso. Eu lembro que uma vez um advogado, e ele era instinto autopreservação predominante, e aí, durante uma audiência, ele falou assim, Luísa, eu precisei, e eu destruí o advogado, né, o adversário lá, não sei como é que fala, eu destruí o advogado da defesa, sei lá. E aí ele falou, nossa, mas eu cheguei em casa, eu desmaiei, sabe, assim, me deu uma coisa na garganta, a garganta fechou, no dia seguinte eu não consegui levantar, me deu uma coisa no corpo mesmo. Então, muitas vezes a gente passeia pelos outros instintos e, dependendo, a gente
percebe que aquilo não foi legal e a gente pode até continuar. E é engraçado porque às vezes a gente faz isso durante 20 anos, tá, gente? E aí e a gente faz, porque na época dos 20, dos 30 anos, a gente dá conta de tudo, né? Dos 40 também. Só que aí começa 48, 50, e as coisas começam a acontecer pra gente. Geralmente coisas não agradáveis, como a gente está vendo hoje em dia, né? É porque tudo que acontece muito, tudo que começa a ficar comum, passa a ser normal pra gente. E nem tudo que é comum é normal, né? Não é comum, não seria normal a maioria das pessoas morrerem dentro de um hospital. Antigamente, como é que a pessoa morria? Ela ficava cansada, cansada, cansada. Se um bicho não comesse ela, né? Ou uma peste ou alguma coisa acontecesse que não tinha ainda vacina, né? Sei lá. Mas ela ficava cansada, 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 dormia, 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 daqui a pouco ela não acordava mais e morria, né? Não tão antigamente assim, a gente velava as pessoas dentro de casa, elas morriam, os últimos suspiros dentro de casa, a pessoa morria. Né? O que acontece cada vez mais hoje em dia? Quem aqui na sala, a gente está com quase 30 pessoas, quem aqui na sala não conhece gente que toma remédio com 30 e poucos? Remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ansiedade. Quem não conhece, gente? Então, vocês estão entendendo que isso tem muito a ver da gente estar operando em algo diferente que não é a nossa essência? Né? Se eu sou um instinto de autopreservação predominante, porque é criatura, que você é um instinto de autopreservação predominante, porque você não está aproveitando as melhores características do seu instinto. E, às vezes, fazendo uma coisa totalmente diferente. Né? Eu lembro que eu trabalhei 10 anos da minha vida como consultora de empresa, e é uma enfim, eu trabalhava numa consultoria que atende o Brasil todo, e eu lembro que eu tinha um consultor que era autopreservação predominante, é meu amigo até hoje, e o tanto que ele sofria, porque domingo tinha que viajar, né? Imagina, ele gostava de ficar ali, na rotina dele, fazendo as coisas. Toda autopreservação é assim? Não, gente, não é. Você vai descobrir, depois que você descobrir os 27 subtipos, isso vai ficando um pouco mais claro, mas a grosso modo, só para vocês entenderem. E aquilo era uma violência para o corpo dele. Né? E às vezes a gente faz essa violência com a gente mesmo durante décadas, porque tem que fazer, tá? Nem todos nós podemos também nos dar o luxo de fazer o que ama, né? Deixa eu lá fazer o que eu amo, né? De preferência ali na Califórnia, que é onde eu quero ir. Sei lá, né? Isso é uma ilusão para 95% da população. Mas assim, vocês que estão aqui numa terça-feira à noite, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, vocês que estão aqui, vocês estão com uma formiguinha, com uma pulguinha atrás da orelha, querendo falar, opa, peraí, tem alguma coisa que está me angustiando que eu quero entender como é que eu posso mudar. Olha para os seus instintos. Veja o que você faz hoje. Tem a ver com os seus instintos? Tem a ver? Sabe? Você está usando, é como se você ganhasse aquelas caixas de ferramenta que os homens adoram, que custa R$2.000. Aí você tem uma caixa de ferramenta gigantesca e você usa um negócio só, uma chave estrela só, o resto você deixa lá. E aí você comprou R$2.000, está usando uma ferramenta só, e aí você está alugando caixa de ferramenta dos outros para usar coisa que você nem tem. Entende como isso pode fazer diferença quando você coloca nome no seu instinto e começa a operar mais no seu instinto, tá? E ao mesmo tempo parar de fazer burrada, tá, gente? Então, por exemplo, eu que sou autopreservação reprimida. Se eu não colocar alguém para me ajudar, né? Alguém significa personal trainer, pilates, minha terapeuta ayurvédica. Se eu não investir nisso, pode ser que não, tá, gente? Pode ser que não. Mas o meu caminho é adoecer com 40, 50 anos. Esse é um caminho natural, tá? Porque eu gosto de besterol, porque eu tenho muita doença crônica na família. Pode ser que não também, né? Vai saber. Mas se eu não colocar esse pessoal todo para me ajudar, entende que instinto a gente tem que trazer ajuda de fora? É muito mais forte que a gente. O instinto sempre ganha o jogo. Ele sempre ganha o jogo. Então, se você não está hoje onde você quer estar, se você não atingiu todo o seu potencial, pode ser muito a influência do instinto. Tá? Você não está usando o seu potencial de instinto predominante e o seu reprimido, o seu menos desenvolvido está ganhando de você. Tá bom? Coisa de tipo 6 que eu fiz agora, né? Botei medo em vocês. Mas vamos lá. Vamos falar então do social agora, né? Vamos falar do social. Instinto social. O social predominante. Então, só voltando aqui no autopreservação para falar uma coisa para ficar bem claro. Vamos imaginar que o autopreservação chegou num churrasco. Ele chegou no churrasco, estamos todos aqui, ó, todos juntos, nós estamos em 26 pessoas,
resolvemos fazer um churrasco. O autopreservação chega no churrasco e o que ele faz? Imediatamente ele olha quem é o churrasqueiro. Deixa eu já fazer laços de amizade com o churrasqueiro. Que as primeiras carnes mais gostosas vão chegar para mim. Opa, onde está mais fresquinho aqui? Né? Será que vai ter bebida para todo mundo? Já vamos organizar uma nova rodada de bebida? Então, o instinto de autopreservação ele vai perceber isso. Tem comida para todo mundo? Vai bater sol à tarde? Onde minha mesa vai ficar? Percebe? É isso que é primeiro plano para o instinto de autopreservação. Vai ter comida para todo mundo? Está agradável? A luz está agradável? O clima, o ambiente, tá sol? Tá? Isso é primeiro plano para ele. Aí tá, o instinto social chega no mesmo churrasco. Ele chega olhando assim, opa, quem eu quero fazer network? Quem é que comanda? Né? Tem ali esse dono da casa, mas eu tô achando ele bem frouxo. Quero saber quem manda nesse negócio. Quero saber assim, ó, quem está nesse churrasco que tem influência em coisas que eu quero saber, né? Quem tem coisas que eu quero me conectar com as pessoas, porque o instinto social, muitas vezes, é um mito achar que ele é uma pessoa que ama grupos e ponto. Ah, ele ama grupos, né? Então, geralmente, as pessoas falam assim, você é instinto social mesmo? Mas, peraí, você fazia parte de Grêmio Estudantil? Você fazia parte do Rotary? Não é só isso, tá, gente? Alguns instintos sociais você vai ver. Ele vai olhar para o histórico de vida dele, ele vai ter um monte de participação de grupos, isso pode acontecer. Mas, na verdade, o instinto social, ele tem uma coisa que todos nós temos, uma sede por pertencimento. Todos nós, de certa maneira, temos isso, tá? Somos seres humanos. Somos seres humanos e a gente não é bobo nem nada, a gente sabe que a gente só sobrevive pertencendo. Né? Um ser humano 100% isolado, 100% isolado, ele vai ter algum tipo de sociopatia. Quem assistiu Breaking Bad? Faz assim, só para eu ver quem assistiu. Algumas pessoas viram, né? O Breaking Bad, vocês lembram? Era um cara que ele... não vou contar a história, gente, depois vocês olham lá. Mas, assim, para resumir a história, ele estava fugitivo. No final do seriado, é um baita seriado legal, difícil de começar a assistir, mas ele é muito bom. Mas, para resumir a história, inclusive é um tipo 5, tá? O principal. Para resumir a história, ele virou um foragido da polícia. E ele roubou muito dinheiro, né? Tráfico de drogas, tal. Ele roubou, não foi tráfico de drogas, sei lá. Mas ele tinha muito dinheiro e ele é um foragido da polícia. E ele foi para um estado nos Estados Unidos completamente isolado de tudo. Né, fizeram uma operação policial, uma operação de bandido mesmo para levar ele para lá, e ele tinha uma visita de tempo em tempo, que ele precisava de um remédio, né, era uma quimioterapia, de tempo em tempo de um caminhoneiro que ia entregar esse remédio para ele, e ele falava para o cara, e ele completamente isolado, foragido da polícia, né, completamente isolado, e ele falava para o cara assim, que ia entregar esse remédio para ele, fica aqui para a gente jogar uma partida de baralho, e o cara, não, eu tenho que ir embora. E aí eu acho que o Antônio, meu irmão, está aqui, ele que mandou eu assistir esse seriado. E eu sou muito ruim de memória, mas, Antônio, se você lembrar, escreve aqui para mim. Mas eu lembro que ele falava assim por final, fica aqui, eu te dou, sei lá, $10.000. Eu não lembro quanto que era, mas era uma quantia gigantesca, ridículo, sabe? E ele pagava isso, $10.000 para uma partida de baralho. Entende? Então, assim, o ser humano 100% isolado, ele não está bem. Não tá bem. Mesmo o tipo 5 que a gente olha e fala, ele gosta de ficar sozinho. Não gosta, ele gosta de ficar com as pessoas que ele gosta. Né? O tipo 5, ele não gosta de sair conversando com qualquer pessoa, mas ele ama estar com pessoas que são importantes e interessantes para ele. Mas todos nós, então, que somos seres humanos, buscamos esse pertencimento, tá? Por isso que o tal do medo de falar em público, eu morro de rir, né? Porque lá na escola a gente tem alguns desafios, né, para cada tipo de perfil, e eu gosto de conhecer os alunos, né? Porque a gente já não está se encontrando, então eu gosto de conhecer. Então eu peço para eles, você vai fazer isso, isso e isso, mas me manda um vídeo me contando, né? E o povo, né, Ari? O povo quase morre. Ai, meu Deus, como é que eu vou mandar? Como é que eu não vou? Porque a gente tem um medo enorme de falar em público, porque a gente tem medo de ser julgado. No fundo, é assim, o grupo vai me deixar, o grupo vai me julgar, eu vou ficar para trás. Né? É umas coisas muito inconscientes nossas, sabe? Mas que acontece muito. Bom, mas o instinto social tem isso muito, muito, muito forte, tá? É muito bonito de ver porque o instinto social, quando desenvolvido, ele é o que mais vai lutar por causas sociais, que vai mais lutar pelo grupo, tá? Ele é aquela pessoa que vai falar assim, olha, o indivíduo tem uma posição importante, quando junta com outro indivíduo, com outro, o grupo fica forte.
Então, ele luta muito por isso, tá? Ele luta muito por isso. Não apenas essa questão de participar de grupo. Não é apenas isso, tá? É estar dentro do grupo fazendo a diferença. E como é que o instinto social faz a diferença? Ele tem uma inteligência contextual. Então, é como se ele pegasse ali o Cautela, a Cláudia, que são as pessoas que eu estou conseguindo ver aqui, né? A Suzana, e ele falasse assim, não, Cautela é o melhor para organizar. A Su é a melhor para convidar pessoas novas. A área é a melhor para fazer um recital que a gente precisa. E aí o instinto social junta todo mundo e faz do grupo um grupo mais forte, mais significativo. É muito lindo de ver quando ele está em harmonia, tá? Nas empresas mais tradicionais e na sociedade mesmo, a gente percebe um número menor de instinto social. É engraçado isso, né? Eu fiz um trabalho numa grande empresa, acho que não tinha 5% de instinto social. Então, a gente vai percebendo que, naturalmente, em termos de desenvolvimento de espécie, pode ser, alguns autores falam que pode ser que é isso mesmo, a gente foi desenvolvendo o autopreservação e o sexual, que são instintos que naturalmente preservam a nossa espécie, né? Então, eu vou preservar a vida e o sexual eu vou fazer, o instinto sexual não é unicamente o ato sexual, sim, obviamente, vocês entendem isso, mas assim, o instinto sexual vai fazer com que eu consiga manter a minha espécie, né? Procriar para ter a multiplicação da espécie. E talvez o social fique mais a cargo das nossas próximas centenas de anos, tá? Mas o instinto social de hoje em dia, quando ele está minimamente desenvolvido, minimamente harmônico, a gente vai ver essas pessoas que o grupo tem uma importância muito grande, tá? Como é que estão as pessoas, como é que está inserido, se estão aproveitando o melhor talento, se as pessoas estão sendo mais bem atendidas, e por isso eles são meio ambiciosos, no sentido de que eles chegam no lugar e eles buscam destaque. Eles vão buscar um certo destaque no grupo, meio político, sabe? Ele sabe falar. Muitos instintos sociais, inclusive, falam assim, vivem em grupo, a agenda lotada, mas eles contam que estar em grupo cansa, porque eles vão se modelando, sabe? Então, com esse grupinho eu tenho que falar tal coisa, com aquele grupo eu posso falar um palavrãozinho e tudo bem. Então, ele vai se moldando, ele tem uma política mesmo, sabe? Uma coisa meio assim, facilidade de falar, desde pessoas super humildes, pessoas super intelectualizadas, e ele meio que igual um sabão, sabe? Ele passa por aqueles grupos com facilidade. Ok? Quando eu tenho um instinto social menos desenvolvido, reprimido, eu vou ser aquele meio sem noção, sabe? Chega num ambiente, não tem muita noção, nossa, está todo mundo meio triste, ele nem percebeu. Ele nem percebeu o instinto social reprimido, nem percebeu que o clima está meio pesado. Já chega contando uma piada, sabe? Ou chega num restaurante e não percebeu como é que está disposta ali as cadeiras, aí ele senta no lugar separando o casal, sabe? Eu uma vez trabalhei com um instinto social menos desenvolvido, e que era o menos desenvolvido dele, né? O reprimido, e aí deu maior confusão, porque a gente estava organizando um evento e ele separou um casal, né? Ele nem percebeu que eles estavam juntos, sabe? Então, o instinto social menos desenvolvido, ele vai ter falta de traquejo social. Você já viu aquelas pessoas assim, boas tecnicamente? Boas, a pessoa que sabe fazer o trabalho bem feito, mas que nunca consegue crescer? Não consegue ser promovido, não consegue mudar de carreira, não consegue. Ele não consegue se desenvolver profissionalmente, apesar de ser muito bom tecnicamente. A gente vê bastante isso no pessoal acadêmico, por exemplo. O cara é bom, o cara tem pós-doutorado, o cara especialidade não sei aonde, mas falta um certo traquejo até de vender o peixe. Porque o instinto social, a gente brinca que ele doura a pílula, sabe? Meio que assim, lembra da época do FHC? O FHC é um bom exemplo de um instinto social predominante, né? O Fernando Henrique Cardoso. E aí lembra que o povo brincava, que ele tapava buraco, né? Tapava buraco, e o povo falava assim, não, é recapeação asfáltica. Na verdade, é tapa-buraco, né? Então, o instinto social, eles douram a pílula, né? Eles pegam uma coisa boba aqui, assim, e aí embala e vende de uma maneira bonita, sabe? Então, pega esse cachorrinho aqui, é um cachorrinho de madeira. Não, é um cachorro de reflorestamento, ele veio de Berlim, aí começa, né? E o Instituto de Preservação não, só é um cachorro de madeira, custa $1, quer, não quer, tchau.
instinto de autopreservação prático, sabe? Então, falta ao social menos desenvolvido esse traquejo social. E muitas vezes eles ficam recapeamento. Eu falei errado? Recapeamento, o Cautela me corrigiu. Então é isso, sabe? Então falta eles vender o peixe maior, quem é instinto social menos desenvolvido. E falta também, eu brinco que é hora cafezinho, sabe? Às vezes falta a gente hora café, né? Que é assim, além de você estar se desenvolvendo, além de você estar fazendo o que precisa ser feito tecnicamente, com quem que você está conversando, né? Para quem que você está apresentando o seu trabalho? Para quem que você está se expondo, né? Então, o pessoal que é social menos desenvolvido, às vezes tem muito medo de falar em público e assim por diante. Tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Ok. Vamos conhecer um pouquinho, então. Sempre tem tanta coisa para falar, gente. Sempre que eu terminar as aulas, eu falo, mas eu esqueci tal coisa. Sempre vai esquecer tal coisa. Mesmo o pessoal que está na escola, eu sempre estou devendo alguma coisa. Ainda bem que a gente se encontra todo sábado, porque eu sempre estou devendo alguma coisa. Mas, então, o sexual, falei, né? O autopreservação entrou no churrasco, vendo ali questões de alimentação, conforto, se vai faltar, se vai sobrar e tudo. O social entrou no churrasco vendo com quem que ele ia se conectar, que era importante para ele, para as ambições dele, tá? Em termos de política e poder. E o sexual entra no churrasco meio que olhando quem é atraente para ele. E não é aquela atração homem e mulher. Ou, sei lá, vocês... Ô, gente, traduz quando eu falo isso, tá? Traduz, por favor, o seu jeito de ser atraído por uma pessoinha. Porque a gente está na fase assim, né? Outro dia a minha professora falou assim, Luiz, eu estou na minha professora de Pilates, eu estou na fase de os meus amigos se separarem. Eu falei assim, eu estou numa fase das pessoas se encontrarem, né? Porque quando alguém me liga e fala assim, Luiz, eu me apaixonei por uma pessoa, eu falo, tá bom. Ela vai me contar que se apaixonou, né? Uma amiga me contando que se apaixonou por uma mulher, ou um homem que se apaixonou por um homem, entende? Então, quando eu falar uma atração de homem e mulher, vocês traduzem para o seu jeitinho aí, do seu coraçãozinho, tá bom? O sexual vai ver quem é atraente para ele. Não unicamente atração homem e mulher, tá? É uma atração assim, ó. Eu quero conversar com essa pessoa. Nossa, eu quero saber o que ela está fazendo. Aquilo que ela faz me atrai, sabe? E é desse jeito que eles fazem mesmo, é sangue nos olhos, tem uma intensidade grande. O sexual, ele sente no corpo, sabe? E é claro, ele tem uma ligação muito forte com uma pessoa, e quando ele sente uma certa rejeição, aquilo dói no corpo, é como se tirasse alguma coisa dele. Por isso eles são os mais ciumentos e possessivos. São ciumentos. Com tudo, com amigo, com namorado, com elogio, sabe? Então, a gente está aqui trabalhando junto, aí meu chefe chegou lá e falou, Ari, arrasou nesse último relatório, hein? Aí daqui 10 dias ele vem falar alguma coisa, não, pede para a Ari, ela é melhor, sabe? Então, o instinto sexual, ele tem uma coisa assim, ó, de destaque, ele tem dificuldade em não ser destaque, em não ser visto, tá? E isso vai mudar de acordo com o encontro desse instinto com cada tipo, tá, gente? Isso vai mudar de acordo com cada tipo. Mas, de certa maneira, o sexual vai ter uma intensidade no ar. Tanto é que quando aquela pessoa está meio, sabe, meio apática, quando eu faço mentoria e a pessoa está meio apática, meio, sabe, uma vida sem sabor, uma vida preto e branco, uma vida sem cor, é porque ela tem que mexer um pouquinho no instinto sexual. O instinto sexual é o que faz a gente, que é sexual predominante, fazer burrada, tá? Ia sair um palavrão aqui, mas o cautela tá bem do meu lado. Lembrando que é melhor não falar palavrão. Mas assim, é o que faz a gente fazer burrada, tá? Então, de vez em quando, não sei se tem vizinha minha aqui que é minha aluna, mas eu não sei se tem aqui na sala agora, né? Eu, outro dia, esse ano, pandemia também, se você não brigou com o seu vizinho na pandemia, brincadeira, né? Me liga aqui pra gente conversar, que você é muito evoluído. Mas eu dei umas brigas boas aqui, sabe? Durante a pandemia, durante a quarentena, a Ari tá assim, pra que brigar, né? Briguei feio, Ari, briguei com todo mundo. Briguei desde de adolescente, fui brigando com todo mundo. E aí o instinto sexual é assim, sabe? Quando ele se sente meio invadido, meio acuado, meio desrespeitado, ele briga. Né? Que é uma certa impulsividade, porque é uma coisa que eu escutei da minha mãe a vida inteira. Briga com todo mundo, menos com o vizinho, né? Ficar brigando com o vizinho, ocorre. Né?
Você ter que ir para casa todo dia, como é que você vai fazer? Então, perceba que o instinto sexual vai fazer com que a pessoa tenha ímpeto. Ela faz, ela realiza, ela bota para quebrar, ela faz uma coisa que ninguém fez ainda. Isso é comum do instinto sexual. Porém, em desarmonia, a gente vai ver impulsividade. Briga com quem não precisa, sabe? Tem uma certa possessão, tem impulsividade. Eu dou sempre o exemplo de uma grande amiga minha, que ela foi no médico com problema no joelho, e aí o médico passou 5 remédios, ela deu uma olhada e falou, 2 engorda, não vou tomar. Sabe? Uma impulsividade, assim, uma falta de zelo pela saúde. Vai ter isso, né? Instinto sexual, se brincar, ele vai-se embora, não tem freio para trabalho. Né? Então, ele tem dificuldade em descansar, porque se ele está envolvido com o trabalho, ele vai-se embora, mas, ao mesmo tempo, é muita realização. Tá? E muita competição também. Talvez competição a gente vai ver bastante aqui nesse sentido. Quando ele está em... Eu esqueci de falar o desarmônico do social. O Cautela falou que eu estou à vontade para falar com alguém. Não vou falar, não, Cautela. Porque vocês nem conhecem direito, né? Lá na escola eu falo os palavrões. É porque tem hora que só o palavrão fala o que você quer falar, né? Não tem jeito. Ô, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Aí tá. Aí quando o sexual é reprimido, né? Então tem o sexual predominante e o sexual reprimido. O sexual reprimido é isso, vai ser uma pessoa meio sem cor, sabe? Meu sonho era voltar a fazer outra faculdade. Vai fazer nunca. Não vai fazer nunca, porque não acessa esse sangue nos olhos, sabe? Então a pessoa tem que trabalhar um pouquinho sobre isso. Nas mentorias individuais, a gente trabalha muito essa questão dos instintos, porque o instinto é o que faz você alcançar o que você não alcançou ainda, tá? Esse não é equilíbrio, tá? Mas essa busca do equilíbrio dos instintos é o que vai fazer você alcançar o que você não alcançou ainda. Ok. E o instinto sexual em desarmonia, quando ele é predominante, mas ele está em desarmonia, vai dar à pessoa uma impulsividade além do limite, vai fazer ele ser um irresponsável, né? Um irresponsável, com dificuldade de realização. Por quê? Porque o instinto sexual, ele é o dono proprietário da dispersão dentro do enneagrama. Ele é curioso. Então, a curiosidade, quando está no instinto sexual... Gente, outros instintos podem ser curiosos também, tá? O sexual, um pouco mais. Quando está em equilíbrio ali, minimamente harmônico, tudo bem, ele é curioso, ele tem vontade, sede de aprender, tudo bem. Mas quando está desarmônico, vai ser aquela pessoa assim, olha, ele está trabalhando, o passarinho cantou, ele começou a pesquisar da vida do passarinho, aí ele abriu o computador e marcou uma viagem para Roraima, porque lá eles fazem aquele negócio, né? Observação de passarinho em Roraima. É desse jeito, tá? Isso é mais ou menos uma história real, eu faço isso direto, assim. Quando eu estou dispersa, meu Deus, assim, rapidamente eu me disperso, né? Então, o instinto sexual, se não se cuidar, ele se dispersa, né? Bateu ali na porta, ele já esqueceu tudo que ele combinou de fazer. E aí, quando esse instinto sexual encontra, por exemplo, um tipo 7, vocês estão entendendo tanto que é explosivo essas combinações, né? Porque o tipo 7 é o mais curioso do enneagrama. Imagina um instinto sexual tipo 7, né? Se ele não se cuidar, ele vai virar um eterno Peter Pan, assim, não vai amadurecer nunca, porque vai ser só descobrindo coisa nova, né? Então, repara que isso potencializa. Aí você pega, por exemplo, um tipo 1 sexual, um da raiva. Então, toda essa potencialidade do instinto sexual encontrou com o tipo 1, vai ser casca dura, tá? Filho de um sexual sofre, porque é meio destemperado, tá? Então, muito bonito você descobrir o seu instinto, muito bonito você descobrir o seu instinto e descobrir a sua combinação, vai dizer muito sobre você, tá? A Carol está perguntando, Carol, é possível identificar isso em criança? Porque parece você falando da minha filha de 8 anos. É possível, Carol, sobretudo se ela tiver 8 anos, tá? Eu ainda não consegui identificar o meu, tá bom? É assim, ó, quando o que eu percebo, assim, tem uma linha do Enneagrama e eu percebo que é muito verdade, que é a linha do Almas, que ele fala, até 4 anos, a gente perdeu a conexão com a nossa essência, tá? Meio que, não é que perdeu, fez 4 anos, né? Aniversário de 4 anos, vai ser do meu filho agora, vai dizer. Bateu parabéns lá no bolo do McQueen e perdeu. Naturalmente não é assim. A gente vai perdendo e por volta dos 4 anos meio que a gente não tem mais contato com aquela essência. Ficou um buraco, então vem a personalidade, tá? Por isso que por volta dos 4 você já olha para a cria e fala,
Pode ser isso. Ou não, tá, gente? Pego, por exemplo, na minha enteada. Minha enteada, a gente demorou um tempão para descobrir o tipo dela, né? E ela se identificou, ela já tinha uns 15 anos, e ela que se identificou. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, normalmente, por volta dos 4 anos, você já consegue identificar, tipo, com muita clareza, tá? Você já consegue identificar o tipo, que já tem um monte de coisa para se trabalhar. E o instinto dá para você identificar ou não, mas assim, se você focar no tipo, você já vai ter um monte de coisa para trabalhar. Aí, 8 anos já meio que já dá para você fechar o diagnóstico, digamos assim. E eu sempre aconselho começar a conversar com a criança a partir dos 10, né? E também você vai conversar de uma maneira inteligente. Lá na escola a gente tem uma aula só para saber lidar com a sabedoria do Eneagrama. Então você não vai falar assim, ou você é tipo 7, isso, por que você não vai fazer isso? Não, você está fazendo isso porque você é tipo 7. Não, vai ficar falando de tipo isso na cabeça do menino o tempo todo. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai olhar para você e vai falar assim, uma das melhores professoras de Eneagrama do mundo é a Ellen Palmer, né? Ela está viva até hoje, é uma tipo 6, assim, muito, muito, muito boa terapeuta, né? E aí, uma das alunas dela foi apresentar a filha, e a menina tinha lá os seus 12 anos, né? E a menininha lá, a menina, né, de 12 anos, virou para Ellen Palmer e falou assim, você é a pessoa que destruiu minha vida, sabe? Meio que ironizando tudo, mas assim, não vá fazer isso com seu filho, né? Ficar falando tipo, você vai virar tipo chata, tipo doida, vai fazer isso. Mas elegantemente, né? O meu filho tem tudo para ser um tipo 4. Então, elegantemente, quando eu vou buscar ele na escola, ele começa. Lembra do 4? Primeiro, plano da consciência, o que falta? Mamãe, não teve aula de música, não teve isso, não teve aquilo, a fruta eu não gostei, e aí ele começa a elencar tudo que ele não gostou, né? Dá vontade de pegar o boleto da escola, que não é muito baratinho, e mostrar para ele. Mas, elegantemente, eu vou lembrando a ele, filho, fala para mim 2 coisas que você gostou. Aí ele demora, entendeu? Então, quando eu sento na mesa com ele, e ele começa, eu não vou comer feijão, eu não vou comer isso. Aí eu falo, aqui em casa a gente come um pouco mais do que não gosta e um pouco menos do que gosta. Porque alguém preparou e a gente tem que ser grato. O que eu estou fazendo? Independente se ele for tipo 4 ou não, tá? Porque o tipo 4 tem dificuldade com a gratidão. Ele coloca lá, hashtag gratidão o tempo todo no Facebook dele, no Instagram, né? Ele é o senhor gratidão, mas ele tem uma dificuldade com a gratidão. Porque quem está o tempo todo apegado no passado e no futuro, como é que está o presente? Está manhaca. Pode ser que meu filho seja 4 ou não, mas quando ele reclama de alguma coisa, eu falo, opa, alguém fez, alguém comprou, alguém plantou, alguém colheu, então a gente vai comer sim, senhor. Né? Sim, senhorzinho mal. Tem gente que olha assim, essa mulher é louca, que eu não vou fazer isso com meu filho, porque vai dar trauma nele. Dá nada, gente. Essas crianças têm que ir para a vida sabendo que a vida é isso. Um monte de coisa da vida adulta é o quê? Fazer o que a gente não gosta. Fazer o que a gente não gosta, tá? E aí, Carol, pode ser que meu filho não seja um 4, mas o bichinho é reclamão, ele tem várias. Parece que eu estou falando só coisa ruim também, né? Gente, e não é só coisa ruim, ele tem um nível de empatia, né? Tem uma babá dele que me ajudou muito nos primeiros anos, que hoje ajuda, hoje é babá, eu brinquei a babá da minha mãe hoje, né? Eu lembro que ela, quando queria que ele abaixasse um pouco a bola, porque criança, você já viu, né? Às vezes dá umas loucas aqui e faz um terremoto. Aí quando ela queria que ele abaixasse a bola, ela falou assim, Benício, parece que eu cortei minha mão. Ele parava tudo. Não, o que a gente vai fazer? Vamos passar pomada? Não vamos. Então, ele tem um nível de empatia com as pessoas, ele tem um monte de coisa, ele tem um nível de inteligência, de concentração, é bonito de ver, tem um monte de coisa nele que também eu vejo do 4 que é muito linda. Mas eu estou falando para você só o que eu estou já ajustando, tá? Ajustando em relação para melhorar a vida dele, né? E também para criar uns traumas, porque lá na escola a gente combinou que nós vamos sim criar traumas nos nossos filhos para que eles consigam enfrentar a vida melhor. Traumas consigam. É isso aí, Carol. A Carol tá falando que ela me chama de rígida demais, ela também reclama demais, é isso. Carol, se não me engano, você entrou na escola, né? Se não me falha a memória, você já está dentro da escola, fica tranquila. Ixi, você vai descobrir um monte de coisa lá. Né, Ari? A Ari é a única aluna minha que eu estou vendo aqui, mas tem mais. Acho que a Margarida já está aqui, a Hermínia também. Sim, ontem de madrugada. A Carol, sim, ontem de madrugada. Carol foi esperta. O pessoal vai ajustar o preço, tá, gente? Quem quiser entrar na escola, já se programa aí, porque o pessoal está ajustando o preço e tem que ajustar mesmo, está muito barato. Mas se programa. Então, lá na escola, Carol, você já entrou na escola e o que acontece? Lá tem um monte de mãe, você vai encontrar a mãe com o seu perfil, com o filho do seu perfil. Você vai ver a delícia que é. É uma delícia, porque você vai ver um monte de coisa que as pessoas já estão fazendo e você vai
tomar proveito disso, tá? Vai ser muito bacana, não tenho dúvida que você vai conseguir ajustar essa questão com a sua filha. Você tem um de 17, um filho de 17 e uma filha de 8. Vai ser muito positivo para você. Vá tranquila, né? Você já tem lá quase 60 aulas para assistir, vá tranquila que vai dar certo. Então, vamos. Então, tá, gente, instinto sexual é isso, tá? Aí, o instinto sexual predominante é isso. Muito foco no que quer, muito foco não, mas muito ímpeto para fazer, muita realização, competitividade, sangue nos olhos, sabe? Buscar o colorido da vida. Quando é instinto sexual reprimido, quando é o menos reprimidinho, quando é o menos desenvolvido, ele vai ter uma certa apatia para a vida, tá? E quando é instinto sexual predominante, mas ele está desarmônico, aí aqui a gente vai ter muita impulsividade, vai ter algumas questões sexuais mal resolvidas, sabe? Promiscuidade, dificuldade em ser fiel, coisas desse sentido, tá? Quando ele está em desarmonia. Luísa, como é que faz para ficar em harmonia? Precisa ter um passo a passo, a gente estuda isso lá na escola, tá? Mas é possível. Difícil para caramba, porém possível, ok? Então é isso, eu fiquei de falar do social quando ele é predominante, mas ele está desarmônico, foi o que eu esqueci, então voltando lá no primeiro, no social, quando ele é predominante, mas quando ele está desarmônico, é essas pessoas que a gente vê meio que assim, lutadoras por causas sociais, mas que a vida é muito bagunçada, sabe? Então ele está lutando para um mundo melhor, mas ele minimamente não consegue pagar as contas dele no final do mês, e aí ele vira um lutador, um patrulheiro, sabe? Como que você não é vegano? E começa a patrulhar a vida dos outros, achando que aquela causa é a vida dele. E aí, óbvio que eu acho lindo quem dedica um tempo para lidar com as causas sociais, que vai melhorar a vida de todo mundo, mas desde que isso não seja uma fuga e que você vire um peso para outras pessoas. Então, muitas pessoas do instinto social, isso pode virar uma fuga muito grande. Combinado? Dúvidas, questionamentos? Pessoal, qual que é o desafio aqui para vocês agora? Vocês conhecem um pouco dos 9 tipos do Eneagrama. Vocês conhecem um pouco dos 3 instintos do Eneagrama. O que eu deixo de desafio para vocês? Vocês encontrarem, a primeiro momento, o instinto predominante. Se você conseguir chegar no seu instinto predominante, você já vai ver que você vai ter uma série de coisas para se desenvolver, para fazer valer o que veio seu de direito, digamos assim, tá? Então, se você instinto autopreservação predominante, bota para quebrar nos seus laços com as pessoas, no cuidado que você tem com você mesmo, com os outros, com as coisas materiais, com o seu futuro. Vai por meio disso tentando fazer um link da sua vida profissional com isso. Se você é instinto social e não está usando sua habilidade política, você também não está você não está aproveitando disso que é um dom seu. Se você é instinto sexual e não está ali buscando questões assim, ó, de exposição, de falar, de fazer acontecer, de ter uma capacidade, aproveitando a sua capacidade competitiva de uma maneira adequada, você não está aproveitando questão de direito. Então, se você tem dúvidas e questionamentos profissionais, o olhar para os instintos pode te ajudar muito. Se você tem problemas de relacionamento, o olhar para os instintos pode te ajudar muito. Grandes casamentos terminam por causa de instinto. Porque um olha para o outro e fala assim, meu, esse cara é de Marte, não dá para conviver com ele. Como é que uma pessoa gasta mais do que ele tem? Como é que uma pessoa deixa a família para lá para ficar, deixa a família, né, original ali, né, original não, desculpa, a família criada, né, marido, mulher, filhos, para ficar com os pais, para ficar com os primos, para trazer os amigos. Então, quando um conhece o outro através do instinto predominante, você vai ver que você vai ter um outro tipo de relacionamento, tá bom? Você vai ter um outro tipo de relacionamento. E é isso que eu te proponho, que você conheça o seu instinto predominante e o seu tipo. E aí você pode dar uma investigada no subtipo. Como, Luísa, que eu posso fazer isso? Lá no meu Insta tem uma série de materiais, tem uma série só falando dos 27 subtipos, tá bom? Tem uma série falando dos 27 subtipos e você pode dar uma olhada lá. E o que eu quero convidar vocês é para que vocês tenham a oportunidade de estar na escola com a gente, ok? Quem entendeu que o Eneagrama pode fazer sentido, que explicou já algumas coisas,
e que tem mais um mar de conhecimento, eu faço o convite enfático para que vocês estejam na escola com a gente. Por quê? Todos os sábados, às 9h30 da manhã, a gente está lidando com algum tema do Enéagrama. Então, a gente já passou por várias coisas importantes, que são os aprofundamentos no subtipo para te ajudar a chegar no seu subtipo. A gente já passou pelo caminho do desenvolvimento, porque saber o tipo é o primeiro passo. Tá? Então, pode ser que você esteja um pouco ansioso para descobrir o seu tipo no Eneagrama, mas eu preciso te lembrar que isso é o primeiro passo. E saber o tipo no Eneagrama e ponto, pode ser pior do que não saber. Né? Então, você só sabe o seu tipo no Eneagrama para você sair dele. Tá? E sair para onde? Sair como? Aí o símbolo vai te mostrar. A gente já tem uma série de aulas para isso, se não me engano, a gente já tem 50 aulas, muito mais do que 60 horas de conteúdo, mas é um conteúdo leve, eu recebo vários feedbacks falando, nossa, maratonei os vídeos, estou assistindo de novo, né? Então eu trago de uma maneira muito prática, muito leve, não é uma coisa extremamente assim, carregada, cheia de conceitos, é uma coisa muito prática acerca de trazer para a sua prática da vida, tá bom? A Maraísa está falando que sábado para ela é difícil, Maraísa, tranquilo. A gente fez sábado porque, enfim, foi um dia que a gente começou a fazer para testar e deu certo para a maioria das pessoas. Então, a gente está numa comunidade. O que acontece na comunidade? A gente cresce muito. A gente cresce muito em comunidade. É muito diferente você fazer um curso e nunca mais ver a pessoa, sabe? Do que você tá lá vendo a pessoa se desenvolver, você fala assim, nossa, olha o caminho que ela seguiu, eu trago um pouco disso para mim e quero compartilhar. Então, todos os dias eu acordo de manhã com a comunidade compartilhando coisas que aconteceram. O valor disso você não consegue mensurar. Eu vivo o mundo do Eneagrama há muitos anos e te digo uma coisa, crescer com uma comunidade dentro do Eneagrama é de um valor, assim, imensurável, né? Só que você estando em comunidade, algumas coisas você não vai se adaptar. Uma delas é a aula de sábado às 9h30 da manhã e tudo bem. A única coisa que vai acontecer é que você não vai assistir ao vivo. Então, as aulas são 9h30 da manhã e depois vem para a plataforma. Você assiste e reassiste a hora que você quiser. Mas a comunidade que de fato você vai criando ali um relacionamento com as pessoas, ela fica muito forte. Tem aluno lá em todos os modelos, assim, né? Tem gente com uma empresa querendo fazer a empresa acontecer, tem pais e filhos, tem gente querendo mudar de trabalho, tem gente com problema em casamento, tem gente que reconciliou em casamento. Entende? Você vai se ver lá, de certa maneira, com essa comunidade. E, enfim, a gente se encontra, então, todos os sábados, as aulas ficam gravadas para que você assista no momento que você puder e preferir, e, ocasionalmente, a gente também tem alguns encontros durante a semana, a gente vai avisando sempre. Hoje, então, tem mais de 60 horas de conteúdo. Qualquer coisa que você for fazer disso, de Eneagrama, por aí, você não vai pagar menos de 1.500, 2.000, tem até 10 mil, curso de 10 mil reais, tem muita coisa de 500 reais também que você pode fazer, que são módulos de Eneagrama e que, gente, pode ser maravilhoso, não tenho nada contra o curso, eu acho que pode ser maravilhoso, mas quando você está num processo, né, numa escola de desenvolvimento, o desenvolvimento, sem sombra de dúvida, ele é diferenciado. E a escola hoje, ela está R$ 50 por mês, tá? 49 por mês é o valor da escola hoje. O Antônio vai colocar um link de vendas, tá? Eu não sei se tem desconto, mas eu acho que nem é para ter, né, Antônio? Nem é para ter, porque a gente está falando de R$ 49 por mês e tem um desconto para quem for pagar o anual. A maioria das pessoas que fazem conta, né? Quem é autopreservação predominante, ele vai para o anual, porque vale muito a pena. Mas é até quinta-feira, tá? É até quarta, né? Não, o Antônio está falando que tem desconto, sim, no anual. Então, tem desconto no anual e até quarta-feira. Então, se você se decidir estar com a gente, você tem até quarta-feira para aproveitar esse valor, tá? Aproveitar esse valor. Mas a escola está aí sim. A única questão é que ela vai ajustar o preço, porque está muito barato, muito. Eu conheço o mercado do Eneagrama e eu sei que para o nível de aprofundamento de conteúdo, de qualidade de conteúdo, de troca que tem lá dentro, você não vai achar. Não vai achar mesmo. Tá bom? Então, a gente está abrindo o grupo agora, quarta-feira até amanhã, tá, Larissa? Quem está no grupo do desafio tem um contato com o Antônio, tá? Então, vocês perturbem o Antônio, porque o Antônio só tem um pet, ele é pai de pet, ele tem só um Yorkshire. E eu tenho o meu filho, então o meu tempo é mais escasso, porque eu realmente dedico muito a ele, tá? Então, vocês vão perturbando lá o Antônio para... o Antônio está falando que no anual sai a 41 por mês. Gente, é muito barato, tá? Muito barato. Então, Antônio, vê se eu tenho mais alguma coisa para falar.
Se não é isso. Se você entendeu que o Eneagrama pode te ajudar na sua caminhada, eu te espero lá na escola. Mas assim, ó, mais do que isso eu não posso fazer, porque está realmente de graça, frente ao que você vai receber. E é muito acessível, as pessoas que estão acessando ali sabem, já tem gente aqui que se inscreveu, ó, bastante gente, inclusive abri aqui o celular e vi. Bastante gente, parabéns, viu, pessoal? É uma decisão que não é uma decisão assim, você não vai se sentir confortável o tempo todo, tá? Tem umas partes do curso, do curso não, tem algumas partes da jornada, de algumas aulas que são muito incômodas, mas nós estamos lá para justamente te apoiar no seu desenvolvimento. É tudo muito fácil, tem um aplicativo que você baixa no celular, tem os PDFs que te ajudam no roteiro, tá realmente muito aplicável, ok? Eu gostaria, então, de agradecer a vocês, a gente finaliza o nosso desafio de 10 dias com o Eneagrama. Eu espero o seguinte, espero que vocês me sigam lá no Insta para a gente continuar falando de Eneagrama. Aliás, se você gosta de Eneagrama, eu tô lá falando de Eneagrama o tempo todo no Insta, tá? A Osana é minha aluna antiga, né? Querendo saber como é que funciona a mentoria. Osana, eu te falo, eu tô com agenda fechada, tá? Não tô dando conta de atender todo mundo, mas só para te falar, a mentoria são 6 sessões individuais, né? 2.200 é o investimento, mas eu realmente estou com a agenda fechada porque eu não estou dando conta de atender todo mundo. Em breve eu vou lançar uma mentoria. A Cláudia acabou de assinar, seja bem-vinda, Cláudia, coisa boa. Eu estou abrindo uma mentoria em grupo para atender todo mundo. A Carol perguntou, quem entra agora consegue acompanhar a comunidade? Olha, deixa eu explicar. Todos os sábados a gente tem aula, tá bom? Eu não quero que vocês entrem desenfreado assistindo as 50 aulas que já foram, tá? Então, você vai pegar o vídeo de comece aqui para começar a se organizar. Você pode assistir a aula ao vivo e ir se organizando com as aulas que já foram, tá? Porque tem uma sequência de aulas. Tem aula do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4. Ah, eu estou na dúvida entre o 2, o 4 e o 6. Assiste primeiro essas. Depois você assiste o do tipo 5. Né? Ah, mas eu acho que eu sou casado com uma tipo 5. Então vai lá, assiste a do tipo 5. Não precisa sair desenfreado, tá? A escola, o lema da escola é Eneagrama, é uma sabedoria, sabedoria não combina com preço, tá? Então, diferente do ritmo do mundo, aqui é churrasco no chão. Sabe aquele churrasco do sul? A gente põe a carne no churrasco e a gente põe a carne na brasa e fica comendo o dia todo, tá? Se você for vegano, tem uma churrasqueirinha elétrica para você trazer a sua melancia e o seu chuchu. Essa semana eu comi um chuchu na brasa, bem gostoso. Inclusive. Chuchu é bom, né, gente? Incrível, incrível como é bom. Mas então, é churrasco, não é bolo de caneca que fica pronto em 2 minutos no micro-ondas. Aqui é churrasco no chão. A gente sempre vai estar aqui, tá? De vez em quando eu acho que eu sou meio doida, mas foi ideia do Antônio. Né? Eu acho que nós dois somos meio doidos de fazer esse negócio, né? Todo sábado. Mas é isso, estamos desde março e a gente vai estar sempre. Então, venha no seu momento, entre no seu momento, assista às aulas no seu momento. E o mais importante de tudo, vocês que já entraram aqui, tá? Uma galera que já entrou aqui, eu quero falar para vocês o seguinte: vá para o grupo do Telegram. É lá que acontecem as trocas, tá bom? Nosso grupo fechado do Telegram. Muito bem, meu povo de Deus. Obrigada por esses 10 dias. Eu gostei muito de estar com vocês de alguma maneira. Tem um monte de gente que está assistindo essa aula gravada depois, então meu beijo especial para vocês. Eu estou sempre aqui à disposição. Podem entrar em contato comigo, tenho muita dificuldade de responder imediatamente, mas eu sempre, sempre, sempre respondo. E Antônio também pode ajudar vocês em qualquer coisa. Um beijo grande. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra na Escola 963. Eu espero vocês lá.